Muito boa noite, queridos amigos, amigas, irmãos e irmãs. Como é bom podermos estar juntos para refletirmos sobre o Evangelho de Jesus. Elevemos os nossos pensamentos. Amado Mestre querido Jesus, agradecemos pela vida, agradecemos por tudo que temos. Mestre querido, os tempos atuais são tempos de grandes mudanças, são tempos de atribulações, mas também são tempos de oportunidades abençoadas para vencermos a nós mesmos. Somos todos trabalhadores da última hora. Somos trabalhadores convidados a ir para a vinha do Senhor e nos foi oferecido o salário integral, mesmo nos esforçando apenas na derradeira hora. Que saibamos olhar todos esses desafios como a grande chance da hora derradeira para transformarmos os nossos corações, renovarmos os nossos pensamentos e sentimentos no amor, para que assim possamos abraçar com toda alegria e ânimo cada situação difícil que nos visitar, olhando cada uma delas com um olhar de gratidão e de alegria, porque é a nossa oportunidade bendita para crescermos e alcançarmos o plano de regeneração. Dai-nos forças, Mestre Senhor Jesus, para que as vendas dos olhos e os tampões dos ouvidos caiam e consigamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir para a boa nova do Senhor. Que seja feita a Tua vontade em nossas vidas e em nossos corações, que assim seja. Nós estamos finalizando o capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo com o tema O Divórcio. Esse tema está no item 5 do capítulo 22 e Kardec nos traz uma reflexão e nós vamos trazer apenas um parágrafo desse texto para que a gente possa conversar depois. O divórcio é uma lei humana que tem por fim separar legalmente o que já está separado de fato. O divórcio não é contrário à lei de Deus, uma vez que não reforma senão o que os homens fizeram, e não é aplicável senão nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Boa noite a todos. Antes de discorrermos sobre o divórcio, eu gostaria de chamar a atenção pelo casamento. O Allan Kardec fez uma pergunta aos espíritos, a de número 695, uma pergunta muito oportuna, como sempre, referente ao casamento. E ele pergunta: o casamento, ou seja, a união permanente de dois seres, é contrária à lei da natureza? Uma pergunta muito provocativa para nos levar à reflexão, porque primeiro ele coloca o casamento com uma definição um pouco incomum nos nossos dias, né? Mas como uma união permanente. Ou seja, ele não está falando de um casamento, de um ajuntamento temporário, ele está falando de uma união permanente. Ele quis que os espíritos entendessem essa colocação. União permanente de dois seres. Ela é contrária à lei da natureza. A preocupação dele é saber se
não se forçava muito, né? Garantir essa união permanente entre dois seres. Será que isso não seria contrário à lei da natureza? Ao que os espíritos então responderam: é um progresso na marcha da humanidade. Um progresso. Por quê? A justificativa é: o casamento, ele nos leva a crescermos e a evoluirmos espiritualmente, e essa é a meta. A percebermos mutuamente, homem e mulher, as qualidades e defeitos um do outro. Desejar e exercitar a evolução conjunta. Então são coisas muito importantes esses três objetivos. Esse crescimento e essa evolução de caráter espiritual é de grande importância para todos nós. Afinal, nós não podemos nunca esquecer que somos espíritos encarnados. E percebermos mutuamente, ou seja, homem e mulher, as qualidades e os defeitos, as falhas um do outro. Isso é muito importante nós compactuarmos isso, porque é um livro aberto, nós estamos convivendo juntos, então o casamento há de proporcionar isso para o casal. E também desejar, mas que não fique só no desejo, mas também no exercício dessa evolução conjunta. Então a espiritualidade, através de Kardec, nos mostra a sua importância e que vale a pena, sim, lutar por uma união permanente. Nós todos presenciamos nos dias de hoje algo, se não é muito parecido, né, com a destruição da família e do casamento. A destruição de duas instituições. O casamento que destrói, né, a família. E tudo isso é provocado pela intolerância, pelo egoísmo e a infantilidade espiritual. Embora homens velhos, nós estamos ainda na infância espiritual. É pisarmos na terra e a gente esquece a idade que temos, né? Nós esquecemos que nós estamos de retorno ao planeta e trazemos os mesmos graus de intolerância, de egoísmo, a nossa infantilidade espiritual. E tudo isso colabora para essa destruição ou não construção, né, da família por meio do casamento. Isso é fomentado também pelos modismos que nós gostamos de abraçar, pelo foco sexual extremo que se dá ao casamento, pelos desejos muito pautados no materialismo. É a velha questão, né, de ser e estar, né? Nós estamos temporariamente encarnados, mas nós não somos daqui. Mas na hora a gente acaba se esquecendo disso, né? E atribui muita importância ainda aos modismos, à sexualidade, aos desejos vinculados ao materialismo. E com uma ajuda muito cruel, nociva dos meios de comunicação de massa, hoje muito ajudados pela internet. Se a televisão, se os jornais, se as revistas já faziam um desastre, agora está potencializado, né, com a chegada da internet. Todos se tornaram internautas e os meios de comunicação estão turbinados para nos passar essas desinformação. Porque esses meios de comunicação, eles nos induzem excessivamente à beleza física, aos padrões extravagantes e bizarros. Se a gente perceber, por exemplo, as fotos em família revelam muito isso, né? Como as pessoas mudaram na aparência física, esses padrões estranhos. A gente às vezes assiste um filme de 1 ou 2 décadas atrás, a gente se surpreende com aquela beleza que nós tínhamos e que, de certa forma, foi drasticamente mudado
ganhando nome aí de extravagantes e bizarros, né? Eu não estou falando aqui só dos piercings, da tatuagem, dos trajes, eu estou falando realmente do todo. Todos nós percebemos isso. Às vezes a gente nem se manifesta, mas é algo que nos choca. A autodestruição íntima está se acabando a intimidade, porque a gente não para pensar, para conversar, para refletir, para ficar em silêncio. Está um mundo muito turbulento. O esquecimento do sentimento religioso, essa religiosidade pautada na educação moral, obviamente, e principalmente a fragilidade diante das diversidades que nós encontramos. Nós estamos nos tornando frágeis. A gente está jogando a toalha, está desistindo, está reclamando de tudo, por qualquer coisa, coisas pequenas que nossos avós, nossos pais resolveram tão facilmente e que hoje ela serve de embargo para os nossos melhores projetos. Chico Xavier, ele, em 2 frases bem curtas que eu trouxe, eu gostaria de comentar com vocês. A primeira é: o casamento há de ser uma união de almas, mas sem espírito de tolerância, casamento algum vai adiante. Então, sabiamente, ele nos adianta que é uma união de almas, espíritos encarnados, mas que se a gente não tiver tolerância, casamento algum, não é só o meu, dos meus filhos, não foram os de meus pais, de meus avós, casamento algum vai adiante sem termos tolerância. Somos espíritos errantes, nós estamos no mundo de prova e expiação, então é normal que a gente tenha de cumprir esse pré-requisito da tolerância. Ele diz outra: ninguém cruza nosso caminho por acaso, e nós não entramos na vida de alguém sem nenhuma razão. É muito interessante a gente considerar essa hipótese, porque mesmo a gente sabendo como fundamento, né, do processo de retorno à Terra em vidas sucessivas, principalmente em grupos familiares, a gente acha que ainda é tudo obra do acaso, que as pessoas que cruzam o nosso caminho, que surgem em nossas vidas, que isso nos tornam apenas próximos momentaneamente, mas não é. É um prosseguimento, é uma retomada da aprendizagem. Temos histórias juntos. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele faz algumas colocações oportunas sobre o divórcio, primeiro dizendo que trata-se de uma lei humana. E é uma lei humana que a gente percebe que a espiritualidade, em nome do livre-arbítrio, ela não quer interferir tanto. Afinal, se interferir muito, acaba o livre-arbítrio. E a finalidade dessa lei é apenas uma formalização. Ela repara legalmente o que já estava separado. É o amparo legal das coisas, porque os relacionamentos hoje, e isso denominando casamento, não só o casamento civil, todas as uniões, hoje muito diversificada, né? Mas toda união, se ela perde essa qualidade, é preciso que a gente legalize a separação, porque senão desorganiza mais ainda. Não só o fato da separação, mas sem amparo legal, fica algo realmente indefinido. Então o divórcio veio para isso. Foi para dar amparo legal ao que já estava separado de fato. Não foi o divórcio o fomentador da separação. Ele não é contrário também à lei de Deus, pois ele só separa o que os homens fizeram. Então eles estão regulamentando algo feito pelos próprios homens. Então isso é nosso. E ele não é contrário à lei de Deus. Só tem aplicação nos casos em que a lei divina não foi considerada.
porque a lei divina, essa sim, essa é grandiosa, ela é perfeita, ela tem objetivos nobres, mas ela foi, na verdade, mal compreendida, não foi acatada. E por isso, então, a necessidade do vínculo material destruído e regulamentado, então, pelo divórcio. Se a igreja fosse contrária ao divórcio, entenda-se igreja aqui, todas elas, a gente não está falando de uma ou de outra religião, mas se a igreja fosse contrária ao divórcio, ela própria, ela mesma, iria considerar como prevaricadores alguns de seus chefes. A prevaricação aqui no sentido de distorção. A distorção da lei por alguns dos chefes dessas várias igrejas, né? Que arbitrariamente, ou seja, no sentido de particularizar a intenção, né? Não com o espírito coletivo, mas arbitrariamente alguns chefes tomaram isso como medida. E em nome da religião, utilizando a religião como escudo, eles impuseram o divórcio em várias circunstâncias. E esse aqui é o erro maior, a variedade de circunstâncias que foram tomadas. E aí, o Evangelho segundo o Espiritismo vem nos prevenir que há dupla prevaricação, dupla distorção, por ela ser praticada apenas com os interesses materiais e não espirituais, e também por não atender à lei do amor. Então, dupla distorção. Presa ao físico, que não é o mais importante para nós espíritos encarnados, e distanciando-se das leis de amor, das leis divinas. Esse é o divórcio, então, criticado, né? Condenado e, por conseguinte, mal avaliado por nós. Mas nem mesmo Jesus, ele consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. O que ele quis dizer com essa indissolubilidade absoluta do casamento? É você manter encarcerado, preso de forma absoluta a outra pessoa. Ele não consagrou isso, porque senão ele seria também contrário ao livre-arbítrio. Ele nos lembra, né, que Moisés, pela dureza dos vossos corações, pela dureza dos corações da humanidade na época, ele permitiu o repúdio às vossas mulheres, o abandono às mulheres, mas foi para alinhar a dureza dos corações da época. Talvez não devesse ser diferente. E ele era um homem sábio. Isso significa que desde Moisés, então, não sendo a mútua afeição de homem e mulher o motivo único do casamento, a separação podia tornar-se necessária desde aquela época. Porque sem afeição mútua, como que iria se garantir, mesmo considerando o atraso da época, manter um casamento dessa forma? E Jesus ainda acrescenta que na origem da humanidade, antes dos homens se perverterem pelo egoísmo e orgulho, viviam segundo as leis. E a gente fica pensando, né, puxa vida, mas então nós retrocedemos? Não, na verdade não. Aqui está falando de obediência, acatamento. E não era difícil a gente acatar, porque afinal de contas as leis eram rudes, eram severas. Mas mesmo assim, então na origem a humanidade não era tão pervertida, entregue ao egoísmo, ao orgulho, porque eles sabiam também das consequências que viriam. As uniões fundadas na simpatia recíproca e não sobre a vaidade ou na ambição não davam motivo ao repúdio. Então, as uniões, elas tinham como incremento, como ingrediente, essa simpatia mútua. Havia reciprocidade nas atitudes,
não era apoiado somente na vaidade e na ambição. Por isso, não davam esse motivo para a separação. No Livro dos Espíritos, no tema casamento e divórcio, é feita algumas colocações bem oportunas. Que o casamento, ele é visto pelo Espiritismo como um avanço da civilização. Um casamento pautado nos objetivos mais nobres. Separar-se por causa de filhos ou de problemas familiares é um erro lamentável e muito sofrimento será imposto aos desertores. Então, os filhos, eles não devem, na verdade, figurar como causa. Os problemas familiares também não devem ser causa para que a gente rompa o casamento. Eles são, na verdade, os grandes objetivos. Os filhos são os nossos grandes objetivos, as nossas metas. E os problemas familiares são os instrumentos, são as ferramentas que Deus nos enviou para que a gente cresça. Nós devemos crescer com atrito, com a dor. E eles fazem isso. E é muito prazeroso a gente cuidar disso, mas construindo uma família, ter filhos. Quem é que não renuncia tanta coisa pelos filhos, né? E a gente chama isso tudo de problemas, causas para acabar com o casamento. Se eles são a meta e eles necessitam tanto disso, né? É um erro lamentável. E o que a espiritualidade nos previne é que muito sofrimento será imposto aos desertores. Por quê? Porque são trabalhos que deverão ser retomados. Os espíritos benfeitores, eles nos sugerem que ninguém nesse particular deve dar o primeiro passo. Nem encorajado está a mulher, nem o homem. Cada um deve fazer o esforço máximo, então, de se conter, de aguardar pacientemente, de se resignar diante das tentações, dentro dos tormentos, né, para que o casamento seja preservado. O divórcio, por André Luiz, é um compromisso adiado. E é bom que a gente pense dessa forma. Compromisso apenas adiado. Ele vai voltar. E haverá um saldo a pagar na contabilidade das nossas vidas. Que nós saibamos disso, porque a gente tem a impressão, às vezes, de que poderia se resolver tudo, né, eternamente, cada um para um lado, e não se fala mais nisso, mas eles estão nos lembrando, né? Por isso que lá no começo fala-se na nossa infantilidade espiritual. É porque a gente acaba esquecendo disso. E André Luiz vem oportunamente nos lembrar que é um compromisso adiado. Adiar significa apenas que não vai ser feito agora, mas que haverá um saldo a ser pago. Todos os problemas gerados a partir da separação conjugal irão pesar para aquele que lhe foi a causa. E a gente sabe dos malefícios que nós causamos com essa irresponsabilidade, com esse desprezo, né? Que nós acabamos nos aproveitamos, nos escoramos, nos apoiamos na existência dessa lei e nos descuidamos de uma forma intencional dos nossos compromissos, afetando filhos, afetando o cônjuge. Divaldo Franco, ele também tem um posicionamento muitíssimo interessante, como sempre, né, a respeito do divórcio e do casamento. E ele fala que há uns casamentos programados e outros que a precipitação programou. E é bem isso, né? A gente assiste isso nas próprias famílias, né? Privilegiados, aqueles que podem programar, e outros, a própria precipitação cuida disso, né? E programação de forma precipitada não é programação. A inexperiência do jovem, a prevalência
da natureza animal sobre a espiritual, é que faz com que ele assuma os compromissos não intencionalmente estabelecidos. Então ele vai no embalo. Então os atrativos físicos de origem animal, eles pesam mais forte e eles acabam assumindo afoitamente esses compromissos. Depois, então, ele percebe e aí vai resultar no divórcio. Mas que ao se dar conta, então, do engano, né, ele queira regularizar a situação. Chama-se isso, então, de regularizar. Mas não esquecendo que essa regularização ela tem apoio na lei do divórcio, por exemplo. É uma regularização temporária aqui na Terra, é do planeta. Mas a gente não regulariza os nossos débitos e compromissos. Portanto, para o mal existente, um remédio. O divórcio é uma medicação para minimizar o mal da desinteligência entre os cônjuges. E ele fala que é da desinteligência, é porque às vezes a gente tem essa impressão mesmo, né? De que falta-nos a inteligência para cuidar disso. A gente age de uma forma como se ela não fizesse parte do nosso pacote, né? Que a gente não tivesse essa inteligência necessária para o discernimento. Divaldo ainda nos fala que, faltando-lhes a elevação moral para renunciar-se em benefício da família ou para ceder a favor do seu companheiro. E é isso que a gente percebe na maioria dos casos, né? Essa renúncia que nós deveríamos fazer em prol da esposa, dos filhos, da organização familiar, é o que seria o grande intento, né? E é isso que nos falta. Por isso o divórcio vem legalizar o que moralmente já tinha acontecido, porque emocionalmente ou fisicamente já tinha se separado. Desde que acabou o amor, desfez-se o vínculo. Porém, diz Divaldo, não quer dizer que acabou o compromisso, né? Conforme disse André Luiz. Porque esse pode ser adiado para uma condição de reabilitação que virá depois. Agora, essa condição de reabilitação é que a gente às vezes se esquece de pensar com um pouco mais de cuidado, né? Quais serão essas condições para a reabilitação na nossa próxima reencarnação? Se às vezes de forma egoísta, né, nós optamos por esse amparo legal do divórcio. Ainda Divaldo, naqueles matrimônios que foram programados antes do renascimento, ou seja, antes do retorno à Terra, o divórcio seria um agravamento de responsabilidades. Ou seja, nós sabemos que nós passamos por uma programação antes de retornarmos à Terra. E aí a gente se enche de coragem, de planos, planejamos nos encontrar em família, os mesmos cônjuges, e isso iria agravar a responsabilidade diante da renúncia do casamento depois que nos encarnamos. Mas como saber se esse casamento, né, se esse matrimônio, se ele foi programado antes, ou se ele foi apenas um casamento precipitado aqui na Terra? Irá saber pela capacidade de amor e resistência dos cônjuges. E a gente poderia perceber que há algo mais, há um ingrediente a mais nessa relação. Porque a gente percebe que a existência de casais que são firmes nessa capacidade de amor, na renúncia de tudo, nessa persistência. E isso dá prova de que realmente é algo que foi programado antes do retorno à Terra. O ideal seria que se chegasse até o termo da vida com o companheiro que se elegeu. Porém,
na falta de valores ético-morais e espirituais para saber se conduzir nas horas difíceis, evitando-se ligações sem amor e sem licitude, evitando-se problemas do feminicídio e de crimes outros, melhor será legalizar a situação equívoca do que existir numa situação que se pode tornar calamitosa. A doutrina espírita vê como um mal necessário a solução pelo divórcio. Chegará o dia em que o homem melhor escolherá o seu companheiro com maturidade e amor, como consequência, suportará mais as vicissitudes que advenham dessa escolha, liberando-se daquilo que lhe constitui uma carga aflitiva, porque ele tem os olhos postos na vida espiritual, que é a verdadeira. Um relato rápido de Divaldo a respeito de uma lenda árabe, é bem curtinho, sobre o homem que queria casar-se apenas como uma mulher perfeita. Essa era a sua condição, era a sua proposta. Ele procurava uma mulher desde que ela fosse perfeita. E saía pelo mundo à busca dessa sua eleita. 30 anos depois, ele volta sem obter o seu intento, já velho, cansado, voltando à terra natal, e um amigo então o provocou, né? Então viajou por 30 anos em vão, sem encontrar a mulher perfeita. E ele respondeu: tu te enganas, meu amigo. Eu a encontrei sim, mas ela também estava à busca de um homem perfeito. Pedimos a permissão aos mentores do Grupo Espírita, Irmão Gabriel, aos nossos anjos guardiões, para encerrarmos a nossa apresentação e agradecermos a oportunidade recebida de discorrermos sobre um assunto de tamanha importância. Pedimos pelos vínculos familiares do nosso grupo, de forma extensiva a todos os nossos familiares. Que assim seja.